renda fixa, um assunto que é subestimado por uma parte e supervalorizado por uma outra galera gigantesca. Onde você tem que estar? No meio termo. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O negócio é saber equilibrar, aproveitar boas oportunidades da renda fixa, aproveitar boas oportunidades da renda variável geradas por conta das boas oportunidades que estão aqui na renda fixa e assim ser mais lucrativo. Ficou meio confuso? Ficou meio zoneado? Relaxa que eu vou explicar tudo a partir de agora. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Rodrigo Pilati e aqui eu te ajudo a investir de um jeito simples e seguro. Já curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e bora pra cima. E a primeira coisa que você precisa entender é que a renda fixa não é esse investimento salvador e milagroso como muita gente prega. Porque falam o seguinte, a renda fixa rendeu muito mais do que a bolsa em 20, 30, 40 anos, rendeu muito mais do que a poupança nesse mesmo período, rendeu muito mais do que qualquer outro tipo de investimento, e isso é mentira. Por que eu falo que isso é mentira? A renda fixa pode sim ter rendido muito mais do que a média da bolsa brasileira. Agora, estratégias focadas em crescimento e valorização tiveram rentabilidade muito superior, na verdade 3 vezes mais que a estratégia das ações 20+, que eu sigo aqui, rendeu 3 vezes mais do que a média da renda fixa. Então, para acabar de vez com esse mito de que investir em renda fixa é a segurança para o teu futuro, eu estou trazendo hoje esse conteúdo para falar que não, nem sempre a renda fixa vai ser o melhor para o seu mundo e nem sempre a renda variável vai ser o melhor para o seu mundo. Você tem que saber pesar essas coisas para investir de um jeito simples, seguro e realmente lucrativo, para o seu caso ou para a sua especificidade. Para começar, falando sobre o famoso CDB 100% do CDI, sobre o Tesouro Selic, que é um investimento que as pessoas falam que é o melhor do mundo, né? Por que esse investimento ele é tão difundido? Porque ele tem uma rentabilidade relativamente atrativa, né? Agora, nesse momento econômico, ele está rendendo aí 14,25% ao ano, ou seja, mais de 1% ao mês. Isso é bem atrativo para a maioria das pessoas e também por ser um investimento considerado seguro, um investimento considerado consistente e que vai trazer rentabilidade positiva no médio e no longo prazo. Agora, qual que é o problema desse tipo de investimento? Seja o Tesouro Selic, seja o CDB 100% do CDI. É que, de acordo com o momento econômico que a gente está passando, esse investimento vai ser mais ou menos rentável. Por exemplo, nesse momento, a gente tem uma alta na inflação. Com alta na inflação, o governo precisa adotar diversas medidas para reduzir a inflação e botar mais comida na mesa do povo, para fazer com que o salário das pessoas dure um pouco mais ou não acabe tão cedo como costuma acabar, né? Normalmente o mês tem 30 dias e o salário dura para 5, 7, 10 dias na mesa do brasileiro, e isso é importante que o governo tome algumas medidas para acabar com essa variação tão grande, com essa crescente tão forte assim dos preços. Uma das medidas que o governo toma é justamente mexer na taxa Selic. Mexendo na taxa Selic, aumentando a taxa Selic, o governo encontra mecanismos para controlar a inflação. Isso aqui é um assunto um pouco técnico de economia e eu não quero entrar nesse mérito agora. Quero só que você entenda que em momentos de inflação crescendo, são momentos também que a Selic tende a crescer para buscar controlar essa inflação. Então são momentos em que a renda fixa vai pagar muito bem. E nesses momentos que a renda fixa está pagando muito bem, o que as pessoas fazem? As pessoas correm todas para a renda fixa. Todo mundo vai investir em renda fixa. Em CDB 100% do CDI, em Tesouro Selic, na caixinha do Nubank, no porquinho do Banco Inter, no PicPay, no 99Pay e nesses Pay da vida aí que tá cheio de aplicativo, todo mundo vê o tempo inteiro, seja no Google, na internet, no e-mail, enfim, a gente sempre está sendo bombardeado com esse tipo de propaganda e publicidade. Pois bem, esses investimentos, eles estão na alta, na crista da onda, né? Nesse momento econômico que a gente está vivendo. Em contrapartida, quando você pensa em ações, em renda variável, em ativos que têm mais volatilidade, esses ativos eles são prejudicados justamente por esse momento econômico de alta da renda fixa. Então, ações, se você percebe a bolsa, ela tem caído nos últimos meses, né? Agora ela até deu uma recuperadinha, mas no geral, a bolsa está caindo. Fundos imobiliários, ações, esses ativos estão
se desvalorizando. E esse momento é um dos momentos mais importantes para que você abra os olhos para esse tipo de investimento. Por que eu falo isso? Porque esse tipo de investimento, nesse momento, está muito abaixo, está sendo negociado muito abaixo daquilo que deveria. Por exemplo, uma ação que poderia estar sendo negociada a 80, 90 reais, acaba sendo negociada a 40, 30, 50. Então você tem uma margem de recuperação muito grande. Óbvio que essa margem de recuperação pode demorar algum tempo para acontecer, mas quando ela acontece, ela catapulta o teu patrimônio e aí dobra, triplica, enfim, multiplica por muitas vezes o teu patrimônio, a depender dos valores investidos, dos ativos investidos. Se você sabe investir em ativos baratos, em ações baratas, em ações que estão realmente descontadas e desvalorizadas, como é o caso das ações 20+, aqui do Método Poupa Tempo, né? Aí sim o teu patrimônio tem chance de crescer e tem chance de acumular muito mais capital ao longo dos meses ou dos anos subsequentes. Mas o que acontece aí com a renda fixa, né? Já que o assunto aqui é renda fixa, eu estou mostrando oportunidades na renda variável, mas o assunto é renda fixa. O que acontece? Nesse mesmo momento, existem diversas oportunidades, boas oportunidades para você investir também em renda fixa. Oportunidades muito rentáveis. O CDB 100% do CDI é excelente nesse momento. Mas ele é excelente nesse momento para quê? Para a tua reserva de emergência. A caixinha do Nubank, o porquinho do Banco Inter, um Tesouro Selic, a conta remunerada lá que você deixa o teu dinheiro, esses ativos, esses investimentos, eles são muito bons para um fim específico que é a reserva de emergência. Então, começa aqui. Se você tem investimento para aposentadoria, para viver de renda, para objetivo de médio prazo, 3, 4, 5 anos, e esses investimentos estão em CDB 100% do CDI, em caixinha do Nubank, Tesouro Selic ou qualquer outro desses investimentos que eu falei, tira daí, porque aí não é o melhor lugar. Para esse tipo de investimento, para esses objetivos, para esse prazo, tem investimentos muito melhores, como é o caso do Tesouro Híbrido ou Tesouro IPCA+. Esse tipo de ativo vai aproveitar a inflação elevada, a inflação oficial elevada, o IPCA, e vai pagar uma taxa fixa de mais 6, 7, 8% ao ano. Então, vai dar sempre a inflação mais uma rentabilidade real muito atrativa. E por que eu falo que é muito melhor do que investir num Tesouro Selic, num CDB 100% do CDI? Porque a média de rentabilidade acima da inflação de um CDB 100% do CDI ou do Tesouro Selic é só de 4% ao ano. Isso é a média histórica de um investimento atrelado à Selic ou ao CDI. É só de 4% ao ano acima do IPCA. Então isso traz que é um investimento que tem uma rentabilidade muito menor do que um investimento baseado em IPCA mais 6 ou mais 7% ao ano. Então, na média, você ganharia aí pelo menos 2 ou 3% ao ano, mudando o tipo de investimento sem correr risco, preservando o teu perfil de investidor e investindo em renda fixa através de um investimento muito mais recomendado para esse momento, que é o momento de esperar 2, 3, 4 anos para usar o dinheiro. Então, você não precisa de liquidez. Você não precisa de um Tesouro Selic que vai te pagar o dinheiro quando você precisa. Não, você só vai precisar desse dinheiro daqui 3 ou 4 anos. Então, você pode segurar, você pode aguardar e lá na frente resgatar esse valor com juros e com correção muito melhor do que seria, na média, obviamente, né? Do que seria investindo só em CDB 100% do CDI ou no Tesouro Selic. Em contrapartida, quando você pensa em investimento por longo prazo, também uma taxa de 6 ou 7% ao ano é muito interessante pensando em renda fixa. Em geral, o Tesouro IPCA+, paga aí na casa dos 4, 4,5%, 5%. Então, qualquer rentabilidade acima de 4,5%, 5% já é uma rentabilidade interessante e você pode segurar esse título para mais longo prazo, caso a tua tolerância a risco seja menor, caso o teu apetite ao risco não seja tão elevado a ponto de colocar 100% do seu dinheiro em ações e fundos imobiliários que estão baratos e descontados e que vão, aí sim, multiplicar muito mais o teu patrimônio. Em resumo, todo mundo precisa ter renda fixa na carteira. Seja aqui na reserva de emergência, aquele dinheiro que você vai tirar quando você precisar,
seja aqui na reserva de aposentadoria, aquele dinheiro que vai te ajudar a viver de renda, a ter renda passiva lá na frente. Para uma coisa ou para outra, pelo menos aqui você precisa ter. Aqui é dispensável dependendo do teu apetite ou da tua tolerância a risco. Agora, o que não dá para aceitar é que você tenha todo o teu dinheiro atrelado ao CDI ou à taxa Selic, achando que isso vai te garantir viver de renda. Já abre o leque, pensa em outras alternativas, né? Como eu falei, o Tesouro IPCA+ é uma alternativa. Aqui no método Poupa Tempo a gente usa a reserva de emergência turbinada e consegue uma rentabilidade média aí de 130% do CDI para investir a reserva de emergência. Então, já mostra que o CDB 100% e que o Tesouro Selic não são tão reluzentes assim, não reluzem tanto quanto eles dizem que reluzem. Então, tem coisa muito melhor no mercado que você pode ir atrás com a mesma segurança, com a mesma liquidez, com a mesma praticidade. Então, é possível você conseguir investimentos muito melhores também para a tua reserva de emergência, assim como é possível conseguir investimentos muito melhores pensando na tua aposentadoria, sejam eles investindo em IPCA+, sejam eles investindo nas ações 20+, nos fundos imobiliários 20+, em ativos internacionais, fazendo uma carteira bem redondinha com todos esses tipos de ativos, para que você aí sim tenha mais tranquilidade, estabilidade financeira, segurança e consiga viver de renda. Curtiu o conteúdo desse vídeo? Então deixa aqui nos comentários e coloca que tipo de investimento você tem na tua reserva de emergência, porque se for muita gente colocando que está só no CDB ou só no Tesouro Selic, eu vou fazer um videozinho mostrando alternativas bem melhores para que você coloque esse teu dinheiro. Então, dependendo do número de comentários e do comentário de vocês, eu vou trazer esse conteúdo. É nóis, pau, bora pra cima. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e comentar aqui o que você está fazendo hoje com a tua reserva de emergência. Valeu, abraço!